Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrino é feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Boa noite a todos. Queria dizer que de minha parte uma alegria muito grande de estarmos aqui reunidos com a proposta de mais um ano de estudos nessa interface entre o Espiritismo e a Psicologia. Ficamos muito felizes com esse espaço que a Capa dos Pobres nos proporciona para que a gente estude, com a presença do Juliano, que nos eleva a alma para que a gente possa adentrar essas reflexões com mais tranquilidade. E aí nós organizamos o estudo da obra Amor Imbatível Amor em 8 encontros, tá? Depois eu vou apresentar para vocês como que eu organizei esse esquema. Nós não vamos estudar capítulo por capítulo, mas vamos tentar pegar um fio condutor para refletirmos sobre a obra. Nós vamos disponibilizar os vídeos no YouTube. Nós estávamos esperando a autorização da editora Leal, porque daí a gente faz a gravação. E nós vamos sempre disponibilizar as apresentações nesse site. Agora a apresentação que a gente vai usar hoje
ela já está nesse site. Não põe o www, só põe pt.slideshare.net e daí lá vocês podem visualizar a apresentação ou baixar a apresentação. Então, já está disponível lá sempre, antes de vir, eu já vou colocar disponível para vocês o material. O nosso último vídeo do Cultivo das Emoções ainda não está no ar. O nosso colega Ricardo que está fazendo teve alguns probleminhas. E agora esse ano nós vamos ter também um sistema de gravação. Pretendemos que sempre antes do próximo encontro a gente coloque no ar. Então os PowerPoints vocês têm, os vídeos vão estar lá e nós não vamos ter um e-mail. Me toma muito tempo. Não é desconsideração por vocês, mas me toma muito tempo responder todos os e-mails. Alguém pergunta do vídeo, eu não vou simplesmente deixar, daí eu vou responder cada um. E é muita gente, não só vocês, daí tem outras pessoas pelo Brasil que assistem, daí fazem perguntas também. Toma muito tempo e eu não consigo dar conta de todas as atividades. Então, o SlideShare está lá, no YouTube está lá. Se você entrar no canal do YouTube e não estiver, você não vai precisar me mandar um e-mail perguntando se não está lá, porque você já constatou que ele não está lá. A nossa proposta de trabalho vai ser o seguinte: a gente precisou dividir, o livro em 8 encontros. Então o primeiro encontro, que é hoje, nós vamos falar sobre amor e autodescobrimento. Tá? O segundo encontro é feridas e cicatrizes da infância. Esse feridas e cicatrizes da infância, ele é um item pequeno dentro do capítulo 4. E nós vamos dedicar um encontro inteiro para falar das feridas e cicatrizes na infância, porque elas são a marca de todo o processo afetivo que nós vamos desenvolver ao longo do tempo. A ponto de Jung dizer que o complexo materno é o complexo mais difícil do sujeito lidar ao longo de toda a sua vida e que talvez tenha maior poder destrutivo. Então nós vamos precisar refletir sobre essa questão das cicatrizes na infância com um pouco mais de detalhe. Por isso que, embora seja um item pequeno, como ele permeia todo o livro, então nós vamos nos deter nele. Tá? Eu estou passando porque seria importante se vocês conseguirem ler antes, para que daí vocês venham, porque eu não vou ficar fazendo a apresentação do capítulo, eu vou trazer algumas citações e outras reflexões e tudo mais. Tá? Para eu não esquecer lá no final, porque vai chegar no final e eu vou esquecer, eu já vou trazer a proposta para o encontro 2 hoje, quer dizer, agora. Então vocês já pensem para o nosso próximo encontro. Arrume um momento no seu dia, ao longo desse mês, que a gente vai ter mais de um mês, que a gente vai ter. O próximo é só 31 de março, Arrume um tempo até o tal 31 de março para pensar a respeito da sua infância. Mas não é no sentido lógico. O que eu quero que vocês façam é um exercício de contemplação da infância e não de análise da infância no primeiro momento. O que quer dizer contemplar? É deixar que aquela imagem nos toque. Contemplar a música, contemplar uma obra de arte, é nos determos com atenção e deixar que aquilo nos toque. Então aquele texto me toca e me chama a atenção algumas coisas. Essa tela, essa música me faz sentir, me faz pensar. Isso tem a ver com a contemplação. Não é olhar para dizer, nossa senhora, mas a barbinha dele estava rala, Mas eles não tinham barbeador naquela época, por que estava com uma barbinha rala dessa? Aí você não está sendo tocado pela imagem, você está tocando a imagem e de alguma maneira adulterando. Então a nossa contemplação, e a gente não tem o hábito de contemplar, é deixar ser tocado por essas coisas num primeiro momento. Depois a gente analisa, mas primeiro a gente é tocado. Quando vocês vão ao teatro, quando vocês vão ao museu, vocês vão ver que algumas pessoas, se vocês não fazem isso, desculpa, pode ser que vocês façam, mas vocês vão ver algumas pessoas sentadas na frente de uma tela por um tempo. Elas estão contemplando, elas estão permitindo que aquela imagem lhes toque de alguma maneira. E outros são professores de arte, estão lá analisando, Mas se você fizer esse exercício, você vai ver que aqueles traços, aquelas imagens, elas me tocam em algum lugar. No primeiro momento, que eu queria que vocês fizessem em relação à infância é isso. Deixarem ser tocados pela infância como alguém que está vendo uma história. E aí eu olho para umas partes e digo, nossa, que dor!
Nossa, que alegria, que coisa boa, que coisa estranha. Eu não estou pensando, eu estou deixando que aquelas cenas me toquem. Depois sim, aí eu quero que vocês vivam um segundo momento, que é de analisar. Então, aquilo que me tocou, agora eu vou pensar como aquilo reverbera na minha vida hoje de adulto. Seja a experiência traumática, a experiência prazerosa, um momento de alegria, de desdita, seja o que for. Primeiro o inconsciente nos traz o conteúdo. E depois nós vamos parar e pensar qual é a repercussão daquilo na minha vida. O que aquilo influencia na minha forma de ser, de sentir, de pensar e de viver hoje. Para que daí a gente possa entender essas feridas e essas cicatrizes da infância. Tá fácil de entender ou vocês precisam de uma explicação melhor? Que quem não quiser fazer, por mecanismo de defesa, vai dizer, não entendi direito aquele negócio que o Marlon falou. Então já estou atrapalhando o seu movimento de defesa, invadindo o seu inconsciente, dizendo, se tiver dúvida, você fala agora. Porque se você não lembrar, é mecanismo de defesa, você está fugindo de lidar com os seus conteúdos, tá? Tem dúvida sobre isso? Faz uma vez só? Não, se você conseguir fazer 2 vezes, vai ser o dobro de bom. Se você conseguir fazer 10 vezes, vai ser 10 vezes melhor do que se você fizer uma vez. Se você fizer no carro, descendo antes de ir para o trabalho, você vai conseguir contemplar algumas coisas. Se você conseguir reservar um horário para ir num parque, colocar uma música tranquila, ler sobre o capítulo, por exemplo, daí pensar sobre isso, você vai ter outros conteúdos para serem contemplados. Então o nível de profundidade, de reflexão e a abordagem terapêutica vai depender de vocês. Tá? A proposta desse estudo, esses dias eu estava refletindo, né, sobre o livro que a gente escolheu, delineando o percurso, tudo, e eu falei, gente, esse estudo, para quem quiser, ele poderá ser profundamente terapêutico. Né? Joana de Ângeles fala isso, que a doutrina espírita é terapêutica. Mas o material que eu vou oferecer e que a Joana nos oferece, que eu vou compartilhar, é o mesmo. Cada um vai se apropriar disso de uma maneira. Se você conseguir ler antes e vir para cá, você vai aproveitar alguma coisa. Se você conseguir meditar sobre esses conteúdos, você vai de um outro jeito. Eu lembro quando eu estava fazendo pós-graduação, que tinha um amigo que ele lia os textos antes, aí ele ia para a aula, depois saía da aula e ele lia os textos de volta. E ele dizia, meu Deus, o que eu absorvo depois é extraordinário. Eu falei, e a gente paga a mesma pós-graduação, né? Mas eu vou aproveitar muito menos do que você, né? Então, o quanto que vocês vão conseguir aproveitar do estudo, ele vai depender muito mais do quanto vocês dedicarem a esse trabalho. Mas se vocês se dedicarem, eu tenho certeza que ele poderá ser profundamente terapêutico. E acredito que vocês também acreditam nisso, senão vocês não teriam vindo, né? Nosso terceiro encontro será sobre prazer. E aí as relações com o poder, a relação com o amor, tudo isso a gente vai delinear nesse encontro, usando o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Embora ainda tenham outros aspectos sobre prazer lá para frente, mas em especial o capítulo 1, 2 e 3 é a abordagem sobre o prazer. Nós fizemos uma palestra aqui no final de janeiro sobre o prazer, mas ficou muito superficial, não deu para a gente avançar em termos da compreensão do prazer na nossa vida. E tem muito material legal para a gente refletir, então o nosso terceiro encontro é sobre o prazer. Aí começa a pesar o negócio. O quarto encontro vai ser sobre transtornos de humor. Vamos nos deter no capítulo 4, em especial. O que eu trouxe aqui é para vocês lerem, mas eu vou usar alguns itens de outros capítulos. No 4, ele ainda tem feridas e cicatrizes na infância, né? Mas tem em especial insegurança, arrependimento, nostalgia, depressão e existências fragmentadas. Nós não vamos abordar todos esses e ainda vamos abordar a questão do mau humor, que está ali no 10. Vamos abordar a questão da distimia, está lá no 10 também. E vamos abordar a questão da angústia, que está no 9. Então a gente vai pegar um pouquinho de cada um, porque o nosso foco no quarto encontro é a questão da depressão. E no nosso quinto encontro, o que seria bom de vocês lerem é o capítulo 7 e o capítulo 9.
Porque no capítulo 7 nós temos em especial o item comportamentos autodestrutivos, e no 9 a gente tem timidez, inibição e abandono de si mesmo. Então a gente vai fazer um olhar para esse processo de inibição e de autodeterioração que nós fazemos ao longo da nossa vida. Então vai ser, todos os dois são transtorno de humor, mas num a gente vai abordar mais a questão da depressão, e no outro a gente vai abordar mais a questão da inibição e dos impedimentos que nós nos proporcionamos. Então capítulo 7 e 9. E a gente vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tá? No sexto encontro, capítulo 10. Embora a gente já tenha usado da questão do mau humor e da distimia, em especial no sexto encontro nós vamos falar sobre transtorno do pânico, tá? Então a gente vai abordar a questão do medo, que está em um outro item, que agora eu não lembro onde que está o medo. Mas tem, tá lá, medo de amar, que está lá no 26, tem um outro item que eu não sei onde que está, que fala de medo. E em especial no sexto encontro, a nossa discussão é sobre transtorno de pânico. Tem pouco material e muitas pessoas pedindo material sobre transtorno de pânico. Essa semana mesmo que passou, recebi mais um e-mail de alguém perguntando se tinha alguma palestra gravada de transtorno de pânico. Tem muito pouco material. E aí eu achei que valeria a pena a gente dedicar um encontro para discutir sobre medo e transtorno de pânico, tá? No item, eu coloquei esse título porque é o título do capítulo 10, Doenças da Alma. O nosso sétimo encontro, aí a gente começa a revitalizar a alma, então a gente vai discutir sobre o sentido existencial, que está no capítulo 5 e no capítulo 6, então nós vamos discutir o vazio existencial, a necessidade de termos objetivos, a relatividade da vida física. Vamos discutir também um pouco sobre sucesso e fracasso, algumas coisas ali do item 6, individuação e individualismo, para que a gente entenda um pouco dessa diferença. E o nosso último encontro é o capítulo 13, que é o último capítulo, Vitória do Amor, Amor-terapia, amor-perdão, amor que liberta, amor de plenitude. Cada um desses itens a gente podia ficar um encontro de 2 horas, e o perdão a gente podia ficar o ano inteiro discutindo sobre perdão. E não ia terminar, porque tem muito material, mas nós vamos fazer um recorte aí. Vocês vão ver que o capítulo 8, nós não vamos nos deter nele. Tem algumas coisas legais sobre despersonalização, autoafirmação, e ele vai estar permeado por outras coisas. E o capítulo 11 e o capítulo 12, a gente também não vai se deter nele, mas também vamos usar para outras coisas, para discutir afetividade perturbada, perda do si. Hoje vamos usar várias citações do capítulo 12. Então não vai ter uma ordem necessariamente, a gente não vai estudar o livro de ponta a ponta, embora obviamente tenha uma lógica, por que Joan de Anjos começou com isso e terminou com aquilo, mas eu não tenho, embora eu seja arrogante, eu não vou ter a petulância de dizer, ela começou com isso aqui, fez isso aqui e terminou por ali. Estudando o livro, eu cheguei num percurso e que eu acho que vai ser mais fácil para apresentar para vocês, que vai fazer um pouco mais de sentido, porque sou eu que estou falando aqui. Se fosse outra pessoa, ia apresentar de outra forma, obviamente, né? E o estudo de capítulo a capítulo, item a item, é muito provável que vocês encontrem na internet. E tem isso, e tem aquele... Eu fiz num sentido pejorativo, né? Mas não era para fazer, vocês me desculpem. Tem gente fazendo capítulo 1, item 2, item 3, item 4, e aí vai fazer um estudo por vez. Nós não vamos fazer essa abordagem porque vocês já encontram esse material aí, a gente vai fazer um outro recorte. Eu acho que vai ser bem legal. Tá? O que vocês acham? Olhando assim, causa uma coisinha boa ou não? Vamos começar. Hoje, como eu disse para vocês, o nosso primeiro item é amor e autodescobrimento. E aí, para a gente começar, eu trouxe os primeiros parágrafos do capítulo 1. Se vocês estiverem com o livro, vocês podem abrir lá no primeiro parágrafo. Se vocês não estiverem com o livro, vocês não abram, mas eu trouxe aqui pra gente ler junto. Olha que lindo esse começo que ela traz. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece
à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Lindíssimo texto, não é? Esse texto, ele na verdade traz um resumo de todo o entendimento que a gente possa ter a respeito da existência e até da psicopatologia humana. Porque através dessas colocações de Joana de Ângeles nós vamos entender que todo o processo de adoecimento físico ou emocional, ele decorre da falta de amor. Não só o enfraquecer-se no sentido da falta de energia, do quadro depressivo, do sujeito que está abalado emocionalmente ou inseguro. E daí vocês vão vendo por que tem esses itens, né? A insegurança, a timidez, o isolamento, está tudo nesse sentido do enfraquecer-se, mas não só nisso. Se o amor é indispensável para a nossa existência, como um oxigênio para a alma, todo o processo de adoecimento, ele pode ser interpretado como a falta ou a ausência do amor. E aquela lógica de que as pessoas adoeceram pelo amor, é pela não vivência desse amor em plenitude ou pelo não entendimento do que seja o amor. Em termos da estruturação psicológica, nós podemos dizer que o amor, ele é a manifestação por excelência do self. O self é o nosso aspecto divino. E a sua melhor e mais bela representação é a expressão do amor. E nessa dicotomia que nós vivemos entre o ego e o self, nós vamos entender que o self, como essência divina, ele quer se manifestar. Ele quer se fazer presente. Todos nós somos criados por Deus e o progresso se transforma numa lei impostergável, porque existe algo dentro de nós que nos impulsiona, que nos faz crescer e evoluir, queira a gente queira ou não queira. Essa é a presença do amor. É uma força que brota dentro de nós como uma fonte. Não é possível estancar a fonte e eliminá-la. O máximo que a gente vai tentando é conter de alguma maneira, mas ela vai transbordar porque é uma força que nos conduz para Deus, como a nascente que conduz aquele leito até o oceano. Esse é o movimento da vida. Nascidos, ou melhor, criados simples e ignorantes, e tendemos a Deus. Naquela escala da hierarquia dos mundos, entre os mundos primitivos, de provas e expiações, mundos de regeneração, felizes e mundos celestes, a gente pode entender a escala dos mundos como o quão próximo ou distante estamos de Deus. Querem fazer esse exercício rapidinho? Sim ou não? Porque se ele disser não, a gente vai para frente. Sim, então vamos fazer. Pensa nos mundos primitivos. O sujeito não tem discernimento e conhecimento de Deus. Ele é simples e ignorante. Ele ignora a existência do bem. Ele ainda nem consegue separar bem ou mal, porque ele ignora a presença de Deus. É Deus zero ali para ele no sentido do ignorar. Consegue compreender? E lá em última escala, os mundos celestes são morada dos espíritos puros, ou seja, os espíritos que vivem em plena consonância com a lei de Deus. Então você conseguiu entender os dois extremos? Aqui nós temos aquele que
não compreende, não existe nem sabe que existe Deus, e aquele que compreende, sabe que existe e vive em plena consonância com Deus. E aí nós vamos ter nos mundos de provas e expiações o entendimento da presença de Deus, mas ainda não conseguimos vivê-lo e por isso o mal predomina. E nos mundos felizes, que é o penúltimo desse lado de cá, o conhecimento da presença de Deus e o predomínio do bem. Então aqui predomina a ausência de Deus e aqui predomina a presença de Deus. E nos mundos de regeneração, como Allan Kardec disse, são mundos intermediários. É o intermediário entre a não predominância de Deus e a predominância de Deus. E nos mundos celestes nós temos a predominância absoluta de Deus. Fica claro isso para vocês? Então o movimento da vida, o movimento da evolução é esta fonte. Nós somos criados simples e ignorantes tendendo ao oceano, ou seja, nós não vivemos em nada essa essência ou amor e vamos caminhando na evolução conforme melhor compreendemos e vivemos o amor. E a psicopatologia, o processo de adoecimento, de equívoco, de destrambelhamento do ser humano, é quanto mais ele se afasta do ser humano, do amor. E o seu equilíbrio, a sua vitória, a sua paz e a sua plenitude é quanto mais ele se aproxima do amor. Por isso que eu disse para vocês que se vocês quiserem aproveitar esse estudo, ele pode ser uma verdadeira terapia. O Marlon disse que a terapia não precisa mais ir para terapia, já vamos falar disso. Mas se você quiser aproveitar, ele pode ser uma verdadeira psicoterapia. Porque todos os nossos problemas, eles decorrem deste desencontro em relação ao amor. Nós falávamos que o self então o amor é a manifestação por excelência do self. Vocês já têm claro que o self, esse é já para constranger, que se você não tiver, você vai saber que você está devendo e você vai correr atrás e estudar. Vocês já têm claro, vocês já sabem, de tanto que já estudaram, que o self é o aspecto divino. Joana de Ângeles vai chamá-lo em outros lugares de superconsciente, ou também de si mesmo, não si mesmo, com hífen, si mesmo, que é a colocação de Jung, a tradução de self, do alemão selbst, para o português si mesmo. O si mesmo, o self, o eu superior, o eu profundo, o superconsciente, qualquer nome que a gente queira dar, é o aspecto divino do ser humano, e eu dizia que ele tende a manifestar-se, que ele quer se fazer presente na nossa vida. Se ele quer se fazer presente, por que ele não faz? Por que você não virou espírito puro ainda? Se Deus habita dentro de nós, por que ele não se manifestou ainda? O mal habita ainda não dá para dizer. O mal, pela falta desse amor é que existe o mal, né? A hora que ele habitar não vai existir o mal. O mal, se parar para pensar, ele não existe enquanto uma instância, né? Porque ele é a ausência desse amor, ele é a ausência de Deus, é a ausência dessa lei, né? Então por que ele não se manifesta? O ego não deixa. Porque o ego prevalece. E aí está lá escrito no Livro dos Espíritos, já trouxe para vocês, questão 913, qual a nascente de todos os vícios, ou seja, de todos os comportamentos equivocados, de todos os problemas. Qual que é a resposta que os Espíritos nos dão? O egoísmo. Dele nascem todos os males, e inutilmente os combatereis se não atentardes ao mal em sua raiz, que é o egoísmo. Este ego adoecido que se coloca no centro ou se coloca como referência. E aí fica claro vocês entenderem que o ego adoecido, quando eu me coloco como referência, não há espaço para a presença do amor. Para que o amor possa ser o norte da minha conduta, eu preciso abrir mão das minhas questões egóicas. Hoje, nós vivemos como se o ego tivesse cedido assim um pouquinho, bem um pouquinho, e aí aparece um pouquinho do self. Quando nós temos, por exemplo, filhos. Ter um filho não é pensar só em si mesmo. Ainda mais se você fizer a contabilidade do quanto vai gastar, do tempo que você vai despender, de tudo que vai acontecer, de todos os desencontros da juventude, a não ser aqueles que fantasiam, vai ser tudo lindo e maravilhoso, mas não vai ser lindo e maravilhoso. Estamos no mundo de prova e expiação. Ai, mas vai que Joana renasce de mim. Tá, vai
pensando, vai fantasiando. Em geral não vai ser. Vai ser problema, dificuldade, mais dificuldade. Existe ali um passinho dado num sentido de um outro. Isso é manifestação do amor? É claro que é. Mas veja que não é qualquer outro. É o meu filho. Então aí há muito do egóico. Não é o filho da mulher lá da rua. Porque o filho da mulher da rua a gente não está nem aí. Eu brinco com aquele exemplo que se tiver uma guerra lá no qualquer país, não vou falar porque eu não sei quem tem guerra, quem que não está mais, essa folia toda, mas qualquer país que tiver uma guerra lá do outro lado do mundo e o seu filho estiver lá, se você for uma pessoa influente, você vai mobilizar meio mundo para trazer seu filho de volta. E depois que ele estiver de volta, você vai estar realizado com o seu filho de volta. Porque o filho de todas as outras que estão lá, aí é problema delas. A gente ajuda se der, mas daí é problema delas. Porque agora eu estou com o meu filho. E não literalmente, mas às vezes literalmente, o resto que se exploda. Então vocês entendem que é uma manifestação de amor, mas ainda muito restrito. Ainda é a minha família. E quando vem a norinha, destoa da nossa família, né? Aí a gente diz pro filho, mas precisa mesmo? A gente fica tão mais à vontade quando ela não vem. Eu gosto dela, mas precisa mesmo? Porque é quem o meu filho ama. E a gente acaba engolindo aquela pessoa, porque como é o meu filho que ama, eu tenho medo de perder o meu filho, e aí eu me submeto à norinha, que é uma gracinha. Mas que se ela não existisse, seria muito melhor. E o neto é o filho do meu filho, e eu sinto como meu filho. Há um erro danado, né? É seu neto, mas a gente sente quase como nosso filho. Então ainda é muito próximo, né? O meu marido, a minha esposa. É uma manifestação do aspecto divino? Óbvio que é. Porque há pessoas que vão dizer, eu não vou ter filho, Deus o livre, ficar com aquela barriga, depois não volta mais, tem que fazer cirurgia, o peito cai, nunca mais volta como era, tem que gastar dinheiro, depois é noite não dormida, plano de saúde, Deus o livre, eu não vou ter filho. Isso é um excesso do egoísmo, se pudéssemos usar essa expressão, o egoísmo já é um excesso do ego. Então, mesmo que haja ainda uma pequena manifestação, mas é uma manifestação egóica. Porque é o meu filho, é o meu marido, é a minha família, é a minha casa. E dia vai chegando em que a gente vai expandindo. Porque antes a gente nem queria ter filho. A gente era capaz de abortar ou de não planejar. E hoje eu já penso, puxa vida, talvez eu faça diferente. Mas a gente ainda faz pensando que ele vai nos dar alegria, né? Porque se disser, ó, vai ser só desgraça esse filho. Vai ser só entrega. Lá no plano espiritual a gente planejando. Vocês acham que a gente diz, manda que eu dou conta? Porque tem umas almas assim, né? Precisa de uma mãe extremamente amorosa, porque é uma alma extremamente comprometida. Daí a gente podia ver uma outra pessoa. Raríssimas são as mães, né? De um filho que vai nascer e que não vai ter um cérebro para mantê-lo vivo durante algum tempo, né? De uma alma perturbada que precisa de uma mãe amorosa para ser esse princípio de resgate do equilíbrio perispiritual. Oxe, gente, imagina quanto amor precisa ter, né, para viver esse movimento de entrega. E se disser que vai ter que ser a encarnação inteira, a gente não dá conta. A gente quer um filho que na velhice cuide da gente. Não é verdade? Deixa eu parar por aqui porque eu já estou me excedendo nos comentários. Nem lembro aonde que eu comecei, mas alguém me disse que eu já me excedi, que agora eu posso retomar o eixo da coisa. Então, onde que eu estava? Nessa manifestação do amor. Dia chegará em que a gente conseguirá viver esse amor numa extensão um pouco maior. Já não conseguíamos antes, agora já é o meu filho, depois é o meu amigo, que eu vivo como se fosse o meu filho, e que eu tenho um amor tão profundo como eu tenho pelos meus laços de sangue. E depois vai ser o amigo do meu amigo. E depois um dia nós viveremos a exemplo de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, Irmã Dulce,
Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, quando foi às ruas, ela não foi às ruas procurando autopromoção, embora alguns tenham alegado que ela ia fazer uma revolução social. Ela foi às ruas porque ela vivia numa conexão com aquelas pessoas. E nos poucos dias que ela tinha que passar pela rua e via aquelas pessoas passando fome, aquelas pessoas sem ter onde dormir, em chagas abertas, ela não conseguia pensar no conforto de estar no convento, enquanto aqueles ali viviam aquele nível de sofrimento, porque ela estava conectada a eles como nós estamos conectados aos nossos filhos, aos nossos maridos ou às nossas esposas. Ela vivia a mesma conexão, porque se você tem o seu filho no quarto gemendo de dor, você não consegue dormir, ou pelo menos deveria conseguir dormir. Pensando que se ele não está dormindo, não faz sentido a gente estar dormindo, porque a gente vai ficar acordado ali do lado dele, o quanto precisar. E ela vivia o mesmo sentimento que hoje a gente é capaz de ver por um filho, vivia por um desconhecido. Então vocês conseguem entender essa manifestação do amor que vai se expandindo? Não é deixar de fazer sexo com alguém para sublimar a sexualidade, para ser bonito, dizer, eu não preciso mais de sexo. Mas é porque eu vivo uma relação tão profunda com a humanidade, com as pessoas à minha volta, e a minha energia é desta entrega que não há tempo e espaço para viver uma relação sexual de um para um. Vocês entendem a diferença? Dessa máscara de sublime, de amoroso, e deste movimento de entrega que a gente um dia viverá. Não é para arrancar os cabelos e pensar, meu Deus, que porcaria que a gente é, não tem mais jeito, está tudo perdido. Claro que não. Mas para que a gente entenda que neste processo, o caminho é conseguir expandir este amor cada vez mais. Alguns daí vão ter esse sentimento pelo cachorro. Tá certo, tem muita gente que está substituindo filho por cachorro, né? Aquela coisa ridícula de fazer festinha pro cachorro, não sei se você já viu isso. Desculpa, não estou aqui para fazer julgamento. Mas a gente vai expandindo cada vez mais. E o trabalho de caridade, da sopa, das roupas que a gente leva, do trabalho assistencial, ele não deveria ser uma tarefa que eu desempenho. O móvel, ou quem sabe um dia o móvel, será o ir lá dar aula para aquelas crianças, levar roupa para aquelas pessoas, porque eu me compadeço do estado delas. Eu não vou no meu guarda-roupa e vou ver as roupas que não servem mais, as roupas que eu não gosto, as que estão feias, as que estão furadas e puídas. Eu vou pensar nas roupas que talvez alguém se felicite quando pegar aquela camisa ou aquele sapato. E aí eu não vou dar o pior. Um dia, quem sabe, a gente possa dar até o melhor, já pensou? Pensando não em ficar bonito na foto. Tô dando, nota lá, hein? 200 a camisa que eu dei, não é para ficar bonito, para ganhar bônus hora. Mas é pensando que da mesma maneira como talvez eu fique feliz de comprar uma camisa nova, alguém possa viver essa felicidade ou essa sensação. Não para a gente ficar bem, mas pensando naquele sujeito. Isso é o caminho que a gente deve fazer pouco a pouco, de ir expandindo os limites e expandindo a nossa capacidade de amar. Faz sentido para vocês? Se fosse mensurar assim no dedo, isso aqui é o máximo da tua capacidade de amar, quanto que você acha que você está assim? Faz assim, meu, e dando uma olhada. Se você levantou a mão para mostrar, você já está errado, porque você já está mensurando, né? Um espacinho assim, talvez, né? Deixa eu contar para vocês o caso de uma alma penada lá da nossa casa espírita. Ela dizia assim: Marlon, eu já estou na fase do amor universal. Eu não vivo mais essa coisa do amor um para um, essa coisa da relação sexual. Eu vivo um amor pela humanidade. Só que ela não sabia que a visita que eu estava indo fazê-la era para convidar para um trabalho assistencial que a gente ia começar no asilo. Aí eu disse: que bom, fulana.
E de fato, eu falei de verdade. Porque eu vim te convidar para um trabalho que a gente vai começar num asilo. Ai. Daí eu já não posso. Porque eu tenho um amor tão profundo por essas velhinhas, tão profundo, que se eu for lá, eu me acabo. Eu volto para casa destruída. Eu não posso ir, de tanto que eu amo essas velhinhas. Eu vou ficar em casa. Eu vou ficar irradiando para vocês. Gente, isso não é fantasia. Tá certo que a parte dramática, vocês sabem que sou eu que ponho, porque eu sou uma pessoa dramática. Mas tirando o meu drama, foi o que ela falou. E eu olhei para aquela pessoa e pensei assim, vale a pena tentar argumentar sobre esse tal desse amor universal? E aí eu vi que não valia, porque ela precisava dessa loucura de amor universal para justificar a tragédia do casamento dela, para justificar todas as dificuldades que ela estava vivendo, e talvez naquele momento ela precisava acreditar que ela vivia uma fase de amor universal. Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que ela vivia o amor universal e que era um amor tão grande que ela não podia ir no asilo? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não sei por que eu contei esse exemplo, mas talvez porque me indigna isso, né? Porque quem vive um amor universal, por exemplo, é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, vem aqui em Curitiba, a gente quer te levar para conhecer a Ópera do Arame. Não dá, meu filho. Divaldo, vem aqui fazer uma palestra para milhares de pessoas. Aí ele vai. Credo, né? Não se permite um descanso, né? Não se permite um bem-estar. Não se permite. Por que ele não se permite? Porque o sentimento que lhe move de tentar despertar as consciências através da preciosidade que é a doutrina espírita é algo mais importante do que o seu descanso e o seu repouso. A gente ainda não consegue viver esse nível de amor que ele vive pela humanidade. Mas não é para ficar bonito, não é para ter elogio, mas é porque de fato ele se comove com o nosso sofrimento, se comove com a nossa ignorância, se comove com o movimento espírita que muitas vezes está cambalido e sabe que pode contribuir, e aí larga os seus prazeres, larga os seus benefícios para servir ao Cristo, construindo uma humanidade de amor. Isso é a manifestação do amor, numa extensão um pouco maior do que a nossa. E é o limite. Ainda este muito é muito pouco em todo o processo de evolução, porque o melhor e a maior expansão do amor nos mundos de provas e expiações ainda é quase nada perto de todo o amor que a gente vai viver. A exemplo de Jesus. Imagina se convidasse você para ir lá no mundo primitivo, tendo o script que Jesus ia passar. Eu? Essa gente ignorante? Me crucificar, me humilhar, me xingar? Deixa eles dar uma melhorada lá. Vamos mandar uns livros, algumas coisas. Depois que eles derem uma melhorada, a gente vai, gente. O que é se meter com essa gente bárbara? E assim, ó, de provas e expiações para primitivo, é um mundinho que está descendo. Ele é dos mundos celestes. Descendo aos mundos de provas e expiações, é o maior exemplo de amor que nós temos. Vendo os nossos equívocos, as nossas falhas, e nos amando mesmo frente a essas falhas, indo resgatar Judas, depois ajudando Pedro que tinha negado 3 vezes, ele só constrangia um grupo de pessoas: os hipócritas. Todos os outros ele acolhia, da prostituta ao pior delinquente, ele acolhia a todos, só constrangia os hipócritas, a raça de víboras, porque eles não estavam preocupados naquele momento em se conectar com o amor. Pois bem, dúvidas aqui? Vocês veem que hoje eu estou dando um monte de espaço para dúvidas para vocês. Depois, vocês sabem que eu funciono igual um trenzinho, né? E vou falando... E acabou o nosso encontro. Não temos dúvidas. Você tinha levantado o braço lá? Diga. Então, quando você falou da desenvolvimento de Deus qualificado, não seria mais uma compaixão? Ou é uma forma de amor? Compaixão é uma manifestação do amor, né? A compaixão, a paciência, né? Você está lá no teu trabalho
E aí você vê um amigo que você acha que ele é meio retardado, você fala, não pode. A pessoa lenta. E aí você pode olhar para ele e dizer, meu Deus, você é um retardado, você é muito lento. Ou você pode olhar e falar, puxa vida, né? Será que eu posso ajudar de alguma maneira? Será que eu posso contribuir de alguma maneira para essa pessoa? Isso é uma manifestação de amor, não é? Então a compaixão, a paciência, quando a gente está no trânsito, né, e passa um carro lá enlouquecido e você dá uma segurada, tem gente que vai buzinar para descarregar a buzina no discurso de que está educando o colega, ele aprender, né? Você não está preocupado em aprender. Mentira que você está preocupado em aprender. Você está descarregando a tua raiva. E aí quando você deixa de buzinar porque você não sabe qual é a realidade daquela pessoa, se ele está vindo de um velório, se ele está indo para um velório, se ele saiu do médico e acabou de ter um diagnóstico de câncer terminal, o que está acontecendo? E você segura o teu carro para não constranger aquela pessoa, isso é uma manifestação de amor, né? Mas eles ainda são lapsos assim no nosso dia a dia, né? É uma coisinha, e a gente faz uma coisinha achando que é um coisão, né? E se você suportar durante 20 anos aquele seu colega de trabalho, você vai achar que vai para o céu, porque você suportou ele durante 20 anos. Nada, isso é quase nada de manifestação do amor. Mas é mesmo rudimentar uma manifestação do amor. Mesmo rudimentar é uma manifestação do amor.